Salve, salve galera, aqui é o engenheiro Danilo Schmidt, feliz em estar aqui nesse primeiro episódio do nosso Cabô Lavô Cast, um podcast que nós vamos fazer aqui descomplicando obras para vocês, trazendo profissionais do ramo para te trazer cada vez mais conhecimento. E nesse nosso primeiro podcast aqui, presença ilustre de Fábio Santos. Fábio que trabalha aí no ramo de seguro, né, Fábio? Você está animado? Exatamente, estou muito feliz, contente de estar aqui. Calorão, hein? Vai tirar a virgindade aqui do canal, hein? Bora. Então, roda a vinheta. E aí, Cabô Lavô, no final sempre Cabô Lavô. É isso aí, então vamos começar o nosso primeiro Cabô Lavô Cast. Fábio Santos, da Protect Constru, já há 8 anos no mercado. 8 anos. Trabalha aí especialista na área de seguros patrimoniais, seguros de obras, seguro RC, seguro de tudo quanto é tipo. Temos. Né? E cai muito bem com o nosso tema de hoje, que a gente quer dizer e trazer para os nossos ouvintes aqui, que seguro é investimento. Você precisa investir na sua segurança, né? Assim como alguém coloca uma cerca elétrica, é um investimento, o seguro ele também é um investimento, né, Fábio? Exatamente. O Fábio, que é formado em Relações Internacionais, tem pós-graduação em Educação Financeira e Negócios pela FGV. Então, businessman. Estudamos um pouquinho. Legal, Fábio. Fala um pouco mais de você, cara. Bacana. Bom, primeiro, feliz demais de estar aqui com vocês. A gente se conheceu lá no evento do João. Sim, um abraço para o João Paulo da Conecta Constru, conectou a gente lá no Isso. futebol. Não ganhei, não fomos campeões. Eu nem joguei. Nem jogou. Não, mas eu comi churrasco bastante. Tava bom, hein, galera? Teve, né? Mas assim, o evento obviamente ele trouxe muitas oportunidades pra gente, inclusive da gente se conhecer e se conectar. Estamos aqui hoje trocando, né? Os nossos segmentos tem muita sinergia no gerenciamento de risco. Então, estou feliz demais por poder estar aqui compartilhando com vocês. Obrigado. Que legal, cara. Deixar um abração aqui também pro João Paulo aí. Obrigado por essa oportunidade, por essa conexão. Tamo aqui, junto cara. aí, irmão. Né? E no próximo a gente vai estar lá. Dessa vez, quem sabe eu não jogo uma peleja com vocês, hein? Se prepara pra canelada. Cara, eu queria começar aqui trazendo um pouco sobre o ramo do seguro, acho que pelo que é mais comum, mais conhecido, que eu acredito ser o seguro auto. Posso estar errado, né? Mas certo. o seguro de automóveis, eu acho que já é o mais aceito, é mais comum as pessoas de fazerem. Estou errado? Não, você está certo. Hoje a gente percebe pelo mercado como um todo, né, que o seguro mais popular e mais conhecido e mais utilizado, obviamente, é o seguro auto. Devido aí não só a determinadas exigências, mas também porque ele termina sendo ali uma forma de você proteger um dos patrimônios mais queridos do brasileiro, né? O brasileiro gosta de carro, então termina sendo aí o mais popular. Eu acho que ele vai ser um exemplo bem interessante para a gente poder contextualizar do que se refere à questão de descomplicar as obras, né, e os seguros que estão inerentes aí, que são relacionados com a construção civil. Você acha que o brasileiro gostar mais do seguro auto, além da questão da paixão nacional que você disse, tem a ver também com a percepção do risco? Sim, eu acho que não é nenhuma questão dele gostar, mas dele utilizar mais justamente por isso, né? Então, a gente olha de repente uma pessoa que tem um carro e muitas vezes ela nem tem o seguro para ela, mas ela tem um seguro que cobre terceiros. É o medo de bater no carrão. É o medo de bater no carrão, que só o para-choque custa 50 mil e ele vai ter que vender o carro para pagar o para-choque do outro, né? Então, por esse motivo, o seguro auto ele termina sendo ali o mais popular, o mais conhecido e o mais utilizado também no Brasil. Mas eu acho que é muito mais, você falou, essa questão da percepção, né, olha, se eu não tiver, eu vou correr um risco aqui que eu não quero correr, eu vou ter que gastar um dinheiro que eu não tenho muitas vezes, então eu vou fazer. E ele também é amplamente divulgado, isso também é muito importante. O pessoal do marketing aí, ó. Ele é amplamente divulgado, diferentemente de outros segmentos do seguro. Se a gente for pegar, por exemplo, o seguro de vida, que agora ele já está mais popular, vamos dizer assim. O mercado de seguros como um todo no Brasil, ele está passando por um processo, né, de popularização, vamos dizer assim.
tá? Cada vez mais as pessoas estão interessadas, estão percebendo a importância do que você falou. Quando a gente fala que seguro é investimento, a gente não está falando de investimento no mercado de capitais, por exemplo, como a gente está acostumado a ver de bolsa ou qualquer coisa do tipo. A gente está falando de continuidade. E isso é uma questão que muitas vezes a gente não percebe. Mas o seguro ele termina sendo um investimento, por quê? Porque ele garante continuidade. Né? Então, se você tem, no caso do carro, por exemplo, você tem um carro lá, ele bate o carro e você não tem, de repente, o dinheiro para consertar o carro. Fica parado. Ele fica parado, ele não tem continuidade. E vamos pensar que você é um motorista de aplicativo, que você usa o carro, ou na obra, por exemplo, que você usa o carro para levar material, para visitar cliente, o que for. Ele detém a continuidade daquilo ali. Sim. Agora, eu tenho o seguro, eu aciono o seguro, ele vai reparar, ele vai fazer ali os danos, a indenização, um carro reserva do tipo, e ele garante a continuidade. Interessante. Né? E a gente consegue aplicar esse conceito, quando a gente fala de seguro, para tudo, em todos os ramos do seguro. Né? O seguro de vida, por exemplo, ele garante a continuidade do quê? Do legado da pessoa que morreu. Sim. Né? Ele garante a continuidade, por exemplo, da tranquilidade dos estudos dos filhos e coisas do tipo. Então, o seguro ele é investimento por esse motivo, mas ele também é uma transferência de risco. Eu pego o risco que hoje é meu e jogo para a seguradora. Para outra pessoa, para outra instituição, outra entidade. Então, a partir do momento que eu faço uso de um produto como o seguro, eu estou falando assim, olha, existe um risco, e esse risco é inerente a qualquer atividade. E quando a gente fala de construção civil, pensa num segmento que tem risco, é o nosso, é o da construção civil. Eu simplesmente pego e falo assim, olha, eu não estou disposto a correr esse risco, ou sofrer as consequências desse risco. Porque o risco, ele existe independente da minha vontade. Independente do meu querer, o risco existe. E não importa se essa situação ela está no meu controle ou não. Mesmo as situações que estão no meu controle, eu estou exposto ao risco. Isso vai mudar só no caso talvez do custo do seguro. Quanto mais controle você tem sobre a situação, o custo tende a diminuir, é isso? Por isso, do gerenciamento de risco e da prevenção. Quando a gente fala de construção civil, por exemplo, a gente tem lá a norma NR18, Sim. que trata tudo que se refere à prevenção no canteiro de obras, a parte administrativa e gerenciamento. Os programas de gerenciamento de risco, eles existem justamente para isso. Só que tem uma questão. A norma, ela regulamenta e ela previne, mas ela não evita. Esse é o ponto. Então, por mais que eu me preocupe com segurança, com proteção e faça tudo certinho, tem um imponderável. Tem aquela coisa que não está no meu controle. E aí, aquelas coisas que não estão no meu controle, eu transfiro o risco. É interessante, porque você falou isso, eu me lembrei, por exemplo, o cinto de segurança dentro do carro. Tem muita gente que fala que não usa o cinto porque não, eu dirijo tranquilo, eu dirijo sossegado e tudo mais. Mas e se um outro maluco tá vindo desesperado ou bebeu ou qualquer coisa e bate em você? Isso é um imponderável. É o que você não tem controle. A pessoa que tem criança pequena, mas não coloca a criança pequena numa cadeirinha, por exemplo. Eu vou dirigir devagar. São 2 quadras, são 2 quarteirões que eu vou dirigir, não precisa colocar o cinto. O risco, ele existe independente do controle. Independente do controle. Então, por exemplo, você falou do cinto de segurança, né? Cinto de segurança, ele é um gerenciamento de risco que existe ali dentro do carro, para que, se caso acontecer alguma coisa... o cinto de segurança, ele pode salvar a minha vida? Pode, mas ele pode não salvar também. Mas ele mitiga o risco. Ele diminui a possibilidade, certo? E aí, o cinto de segurança, ele pode salvar a minha vida, mas ele pode não evitar que eu quebre um braço, que eu quebre uma perna, por exemplo. E aí, o seguro, no caso do carro que a gente está falando, tem as coberturas de responsabilidade civil, por danos materiais, por danos físicos e por aí vai. Você aciona essa cobertura para poder suprir aquela situação que aconteceu ali, que saiu do seu controle, por mais que você estivesse com cinto de segurança. Depois do seguro alto, qual seguro você diria que é mais popular ou mais aceito já
no Brasil? Hoje a gente já vê um movimento muito grande com relação aos seguros de vida. E aí a gente tem N tipos de seguro de vida para cada tipo de bolso, momento de vida, situação. Mas, em geral, a gente entende que hoje o seguro de vida ele é o que está ganhando mais espaço, que está ganhando mais ali espaço mesmo na vida cotidiana do brasileiro. O brasileiro está começando a entender mais a importância do seguro. Né? E aí, falando de seguro de vida, ele está começando a entender mais como funciona, quais são os fatores positivos do seguro, como que eu posso utilizá-lo como dinheiro, como investimento, como liquidez, principalmente. Então, hoje, se a gente pensar, por exemplo, falar de seguro de vida, e trazendo para a nossa realidade da construção civil, pensa que você tem um sócio na sua empresa. Perfeito. E aí, vamos supor que que cada um de vocês tenham lá o cônjuge de vocês, e um falece. Uhum. Não é por não gostar do cônjuge da pessoa, etc. Mas você não quer a pessoa no negócio. O cônjuge não entende do negócio, é uma pessoa Exato. leiga, Por exemplo. não se envolvia, sei lá. Exatamente. Ou vai prejudicar, Mas ele vai herdar aquela metade do negócio. Exato. Ou pelo menos eu vou ter que ter liquidez de caixa da empresa para poder pagar a cota contratual ali da sociedade. A cota Comprar a societária. parte do falecido. Comprar a parte. E muitas vezes a empresa não tem esse caixa, você não tem esse caixa, aí você vai ter que pegar empréstimo no banco e vai virar um problema isso. E aí, hoje, por exemplo, nós já temos soluções securitárias de vida para sócios, onde o capital assegurado ele é integralizado no CNPJ da empresa. Interessante. Então, o valor que é indenizado ali, ele vai para o caixa da empresa. Só que o seguro, ele é muito mais do que uma proteção nesse caso. Ele joga um papel sucessório, Uhum. porque aí você entra numa questão de inventário. Isso que eu ia falar, facilita inventário. Totalmente. Ele é um dinheiro rápido, ou seja, ele tem uma liquidez rápida, alta. E aí, quais são as outras Só vantagens? precisa provar que morreu mesmo, tá, gente? Exatamente. E aí o que acontece? Quando você, por exemplo, pega e utiliza o seguro dessa forma, você não tem só o ganho financeiro, você tem um ganho sucessório no que se refere a ele não entrar em inventário, porque o seguro não é considerado herança. Então ele não tributa. Não tributa, não tem TCMD. Beleza, por enquanto pelo menos, né? Por enquanto, esperemos que siga assim, né? Mas ele não tributa, ele é isento de imposto, como a gente já falou, e ele não entra em inventário. Então, Nossa. é um dinheiro que você já recebe... Nem o advogado ganha, hein, gente? É um dinheiro que você já recebe para eventualmente cobrir ali custos, gastos, manter a educação dos seus filhos, até as coisas se resolverem. A sua esposa ter um luto sem preocupação, que é uma coisa que às vezes as pessoas não se preocupam. Falando a sua, não sua, tá? Qualquer esposa. Eu tenho seguro de vida, tá, gente? Tô tranquilo, então... Exatamente. A minha esposa tá torcendo, brincadeira. É importante que ela tenha a pólice, ela tenha Isso. a cópia da pólice. Mas assim, então, é onde a gente começa a perceber essa parte da educação. Você vê, no Brasil, a gente tem uma porcentagem muito baixa ainda de adesão a seguros de vida, por exemplo. E muitos desses seguros, eles são aqueles seguros bancários, das vendas casadas, que a gente tem que ter muito cuidado. Gente, assim, me dá até licença, tá? É uma dica de ouro que eu dou para vocês. Quando vocês forem fazer seguro de vida, evitem fazer seguro onde não há gerenciamento de risco. Sabe aquela história de você, de repente, chegar ao seu gerente do banco e falar assim, faz um seguro para me ajudar a fechar a meta do mês, aí tudo? Aí você faz o seguro e você acha que você está assegurado. Mas você não leu cláusulas excludentes, você não leu cláusulas especiais, não houve uma DPS, Orientação não teve um adequada. questionário de saúde. Uma anamnese que Nada. seja. E aí o que pode acontecer? Faleceu. A sua esposa vai lá reclamar o seguro. E aí quando vai olhar nas cláusulas excludentes lá, vai ver qualquer coisa que não foi... Pelo você envolvo. nem sabia. Entendeu? De uma comorbidade, ou porque fumava, ou porque qualquer coisa. Entendi. E aí, aí o banco, o que ele vai fazer? A seguradora vai fazer? Ela não vai te pagar. Porque está fora das regras. Mas você nem viu regra nenhuma, você nem foi orientado, você simplesmente fechou um seguro lá. Aproveitando isso que você puxou agora,
Quando a gente for trazer isso de novo para o cenário aqui da construção civil, mas não vamos pensar só no empresário. Tá. Vamos pensar no chão de fábrica ali também, né? No pedreiro, Canteiro. né? Eu falo chão de fábrica porque eu trabalhei muito ano na metalúrgica, né? Mas aqui é canteiro de obra. Canteiro de obras. Vamos falar do canteiro de obras então, né? O encanador, o ajudante, o eletricista, o calheiro, o pessoal que está lá direto. Depois, subindo um degrauzinho ali, às vezes um encarregado, um mestre de obras. Sim. Depois, o engenheiro de campo. Né? Depois, o pessoal de escritório. Como que hoje a gente tem coberturas específicas para cada, digamos assim, para cada tipo de atividade? Como que é isso? Sim. Aí, uma pergunta bem interessante que você está fazendo, porque Porque os riscos mudam, né? mudam e também os prêmios não, as indenizações, os valores, o prêmio é o valor que você paga pelo seguro. Que depois tá? eu ia falar isso, eu detesto esse nome. Para mim não faz sentido nenhum você também. chamar o que você paga de prêmio, mas tudo bem, tá? Exatamente. Faz sentido para a seguradora, né? Ela recebe o prêmio, né? E muitas vezes é prêmio porque ela não gasta com você, enfim, mas é outro assunto. O que acontece? A gente tem, vou um pouquinho mais para frente, para risco de engenharia, para voltar, só para contextualizar essa sua pergunta. Legal. No seguro de risco de engenharia, que é o seguro que cobre basicamente o canteiro de obras, o que a gente tem? A gente tem algumas coberturas ali que estão relacionadas com a responsabilidade civil do empregador, Tá. certo? E dentro dessas responsabilidades civil do empregador estão os empregados. Aí você está Certo? falando de um funcionário Do chão canteiro. do canteiro Do de canteiro. obra CLT. CLT, Depois a gente vai tratar também o autônomo ali. ambos. MEI. Hoje a gente tem algumas seguradoras que permitem que a gente faça, por exemplo, o seguro de vida coletivo, que já eu volto para ele, só para CLTs e sócios que estão no contrato social, e outras que permitem que a gente adicione em terceiros desde que tenha um vínculo, contrato. Tá? Beleza, um PJ. Exato, um PJ, exatamente. É o prestador de serviço ou PJ. Mas agora, vindo para o risco de engenharia de novo. Tem algumas coberturas, como eu te falei, de responsabilidade civil do empregador, onde a gente tem as coberturas para o colaborador. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente vê que tem essa cobertura e a gente acha que o nosso funcionário que está no canteiro de obra, ele está 100% segurado sobre qualquer coisa que possa acontecer com ele. E não é assim. Porque geralmente as coberturas no seguro de risco de engenharia que protegem o colaborador, elas são só em caso de invalidez permanente total ou morte. Aí o cara acidenta, quebra um braço. É uma validez temporária. Temporária, não cobre. Ou, por exemplo, ele cortou, tá lá com uma serra, alguma coisa, uma lixadeira, cortou profundo, foi para o hospital. Eu tenho um caso de um cliente que faz prédios para chineses em São Paulo. Um funcionário dele estava fazendo um trabalho em cima de um andaime, caiu em cima de um vergalhão, perfurou o intestino, enfim. Foi para o hospital, ficou lá vários dias, UTI, cirurgia, quase 120 mil reais de custo. Esse tipo de custo no seguro de risco de engenharia não cobre, porque a gente está falando de custas médicas e hospitalares. É diferente. Se esse funcionário, a partir daquele incidente, ficasse inválido ou morresse, acionam a cobertura de risco de engenharia e responsabilidade civil do empregador. Retroativamente? Que poderia arcar com o valor indenizatório que está no limite máximo de indenização, certo? Que foi contratado lá atrás. Exato, okay. E esse é o limite máximo de indenização, é isso. Então você pega uma cobertura lá, incêndio, por exemplo, o limite máximo de indenização é o valor total da obra. Qual é o valor total da obra? 1 milhão. Então, esse é o limite máximo, que pode indenizar em caso de incêndio. Então, só para o pessoal entender o que é LMI. Então, o que acontece? Se ele morre ou fica inválido por conta daquele incidente, aí a gente consegue acionar essa cláusula. O que a gente aciona para custas médicas hospitalares ou, por exemplo, incapacidade temporária, coisa do tipo? O seguro de vida coletivo. Entendi. Então você Entendeu? tem o RC que não cobre isso, mas depois você tem o seguro de vida coletivo Exatamente. que pode ter uma cobertura disso. Exatamente. Também com o seu limite máximo indenizatório. Exatamente. Aí tem vários tipos, mas a gente trabalha muito com aquele seguro de vida geral global, que é por capital global por funcionário. Acho que a única vez que eu contratei isso aí, na época que eu tinha estagiários, cara, eu lembro que era um valor de R$60 por ano.
É muito Porque o barato. estagiário não vale muita coisa, eu acho, né? Mas assim, Coitado, não, vale sim, vale sim. é um seguro obrigatório, né? Que quando você faz o contrato de estágio, você tem lá diversas cláusulas também que precisam ser seguidas, entre elas esse seguro de vida obrigatório, Sim. mas que, se não me engano, a cobertura dele era de 10 mil, alguma coisa aí assim. você pode estipular, geralmente a gente... Dá para diminuir? Dá para diminuir, em algumas coberturas dá, né? Mas assim, você tem flexibilidade ali para poder colocar o valor do capital global por funcionário. E aí você tocou no tema do cara que é do canteiro de obras, o cara que é encarregado, o cara que é administrativo. E aqui eu quero trazer um requisito bem importante para vocês, gente. Por quê? O que acontece? Acontece muito do construtor chegar para mim e falar assim, Fábio, eu tenho que fazer o seguro porque eu vou fazer uma obra num condomínio. E o condomínio é de alto padrão e eles exigem o seguro de vida dos funcionários. Beleza, tá. Aí o que acontece? Eu falo para ele assim, quantos funcionários vão trabalhar? 5 funcionários vão trabalhar na obra. Tá bom. Mas quantos funcionários você tem? Aí fala assim, eu tenho 10 funcionários em total. Falei, tá, então a gente tem que fazer o seguro para os 10. Não pode tratar Aí diferente. Ele fala, por que não pode? Porque aí eu estou colocando você exposto com um passivo trabalhista. Porque não existe isonomia nesse caso. E, Isonomia, gente, é tratar todo mundo igual. Tá? Exatamente. Não tem aquela coisa... Imagina o seguinte, você tem uma pessoa que trabalha no administrativo. Você manda ela embora. Você pode ter certeza que daqui a um tempo o advogado vai chegar lá e vai falar assim, olha, eu estou te colocando na justiça porque alguns funcionários da sua empresa tinham seguro e a minha não tinha. Entendi. E isso é o tipo de coisa que geralmente não se fala. As pessoas que gerenciam seus negócios, suas empresas, elas não sabem disso. Eu tive um caso esses dias com um cliente que veio nessa mesma situação. Olha, eu quero fazer seguro para os meus funcionários de obra. Eu falei assim, tá, mas a gente vai fazer para todo mundo. Porque eu tô te livrando de um passivo trabalhista aqui. O pior é que o cara pode achar que você está tentando vender. Esse você é o tá ponto. Querendo, que eu estou querendo aumentar ali o valor da proposta. Por isso que o nosso trabalho ele é muito mais voltado para uma consultoria de risco, por isso que a gente fala gestão de risco e patrimonial, porque quando eu chego para ele e falo assim, olha, eu estou te explicando com a lei, eu mando o artigo da lei para ele, tem um textinho lá, estou te explicando com a lei, tá? Isso aqui, se você fizer desse jeito, você está incorrendo em um passivo trabalhista. Você está com um risco aqui de amanhã você ser acionado na justiça e reclamarem porque um tinha seguro, outro não. É a mesma coisa, por exemplo, 2 pessoas fazendo a mesma coisa e um com salário maior, outro com salário menor. Né? Isso é passível de processo judicial. Legal. Tá? Então, só para concluir esse raciocínio aí do seguro dos colaboradores, então a gente tem nesse tipo de seguro, o de vida global, por capital, etc., essas coberturas. Até mesmo coberturas relacionadas à cesta básica, auxílio, como é que fala? Quando você manda a pessoa embora? Rescisão? Rescisão contratual, rescisão trabalhista. Tem uma série de coberturas que a gente não tem no de risco de engenharia. Interessante. Agora, assim, uma dúvida minha, tá? Daí é pessoal minha. Quando a gente está falando lá do funcionário chão de fábrica, né? E vamos pensar mais conhecido assim, como canteiro de obras. Canteiro de obras, gente. O funcionário canteiro de obras, né? E vamos pensar numa obra grande, vai. Eu estou construindo uma casa para mim, para minha família, não sou engenheiro, tô construindo a minha casa dos sonhos e eu vou construir lá o empreiteiro Zé. E o empreiteiro Zé tem a equipe dele, que não é registrado, que é todo mundo MEI ou nem MEI é. E, cara, eu quero fazer um seguro ali para aquela galera. Só que eu tenho, por exemplo, uma dificuldade de fiscalizar o uso de EPI. Acontece um acidente, o cara não estava usando lá um EPI. Sim. Como que a seguradora vai atuar, digamos assim, nisso? Porque se não houve o gerenciamento do risco, ela pode talvez se isentar de arcar com a apólice, é isso? Sim. É provavelmente o que vai acontecer. Né? A gente, às vezes, e isso é uma coisa que acontece muito conosco como brasileiros, como sociedade, tá? Nós tendemos a fazer tudo com jeitinho ou de qualquer jeito. A gente Lei de Gerson. A gente não dá importância para as coisas que são importantes. Então, quando a gente pensa em construir, e aí eu lembro, por exemplo, do meu pai, que
comprou um terreno quando a gente morava lá na zona leste de São Paulo, e ele mesmo ia lá, fazia, cavava, tirava, e ele construía, ele que fazia, daquele jeito, né? Naquela época, ok. Né? Hoje isso já não cabe mais. Né? Mesmo que você vá construir para você, hoje até mesmo com relação a responsabilidades fiscais, tributárias, você tem que estar atento a isso. Então, você vai fazer uma casa para você, você tem que ter ali o registro do Cadastro Nacional de Obras, por exemplo, o CNO, que ninguém sabe que tem que fazer isso. Exato. Né? Então, trazendo para o contexto que você está falando, a seguradora, todas as coberturas que a seguradora oferece e as condições gerais das apólices, elas são com base à legislação e normas. Aí, de novo, a gente tem na Constituição Civil NR18, NR1, que é a geral, né? E a gente tem Código Civil, Código de Direito do Consumidor, enfim. 35 para trabalho em altura, 33 espaço confinado e por aí vai. Exato. E agora a NR1 que está em alta também. Sim, que o pessoal tem que estar muito atento aí, que a partir de maio vai ser obrigatório, né? Muita coisa precisa ser feita aí nessa questão psicossocial dentro das empresas, muita atenção. Mas, enfim, o que acontece? A gente percebe que se você não levar a sério o seu empreendimento, você fica, obviamente, extremamente exposto. E não tem seguro que vá proteger. Porque como o seguro ele trabalha a indenização em cima de provas, né? Ele tem ali um corpo de peritos que vão fazer os estudos. São engenheiros, os peritos. Não é qualquer um. É gente que sabe, que é do mercado, que é do segmento, que entende. Então, se a gente chegar à conclusão, por exemplo, no caso que você colocou, que você citou, não tem EPI, aconteceu um acidente lá, não tem EPI, o empreiteiro, ele vai ser o responsável, mas... O contratante também. Ele tem corresponsabilidade. Ele tem corresponsabilidade. Por isso também que hoje em dia, você vê essas obras, elas têm a obrigatoriedade de ter um engenheiro responsável. Sim. Por que o cara assina uma RT lá? E aí a gente vê muito acontecer do cara simplesmente assinar e nunca aparecer, não confirmar, não ver nada, não fazer o gerenciamento de risco. Infelizmente a gente tem o engenheiro canetinha, né, que é aquele que o cliente contrata só para assinar. Exato. E aí o cara assina, mas assim, o cliente é conivente porque também está ciente que só, não precisa acompanhar não, o empreiteiro é bom, é conhecido e tal. Só que quando o bicho pega, é o primeiro que toma. Todo mundo vai pro buraco. Todo mundo vai pro buraco, todo mundo vai pro buraco. O dono da obra, o engenheiro que assinou. O empreiteiro, todo mundo. Entendeu? Então, é muito importante que a pessoa ali, o cliente final, ou quem vai construir para morar, entenda isso, que precisa contratar empresas, seja um empreiteiro ou uma construtora, mas que seja ali, que tenha certificações, que tenha o CREA, que trabalhe dentro das normas, das leis certinho. Contrata, então, um administrador de obras, se for o caso. Se você não entende, se você não sabe, se você não quer, não tem tempo, contrata para ele poder se responsabilizar. E aí, me permite avançar um pouquinho, porque eu acho que cabe nesse nosso momento. Muitos construtores chegam para mim e falam assim, faz uma cotação para mim do seguro, porque eu vou passar para o dono da obra para ver se ele quer. E aí o que acontece? Eu falo para ele, tá bom. Só que assim, você não pode terceirizar a responsabilidade da execução para o dono da obra. Certo, a responsabilidade é do cara que foi contratado, seja o empreiteiro, o engenheiro, enfim. Então, você não pode chegar e falar assim, olha, eu vou ver se o cliente quer fazer o seguro ou não. Essa responsabilidade não é do cliente, gente. Essa responsabilidade é sua, porque é o seu que está na reta. Acho que às vezes a mentalidade não é da responsabilidade, mas do custo. Ele fala isso porque ele quer transferir o custo para o cliente. Ele não quer assumir o custo. Por que ele quer fazer isso? Porque quando ele fez o orçamento da obra, ele não considerou o custo do seguro. E convenhamos, é tão irrisório em relação ao valor da obra, esse cara. É o primeiro ponto. O segundo ponto, ele não tem conhecimento de quanto isso pode custar. Por quê? Voltamos para o carro. Ele está com aquele... Quando a gente fala de seguro, vem na cabeça dele o quê? Seguro de carro. Puxa, meu carro custa 150 mil, eu paguei 7 mil reais de seguro.
E assim, 5%. eu não vou pagar seguro da obra. Nunca aconteceu comigo, nunca aconteceu nada. Sempre. Gente, é aquela história. Para os engenheiros matemáticos e estatísticos de plantão. Se nunca aconteceu, a probabilidade de acontecer agora é maior. Tá? Estatisticamente, quanto menos acontece, maior a chance de acontecer depois. Exatamente. Mas é bem isso mesmo. Então, eu não terceirizo a responsabilidade. 2, se o cliente fizer questão, ele quiser que o seguro esteja no nome dele, não aceite inicialmente. A responsabilidade é sua, você já tem que colocar o seguro como um gerenciamento de risco dentro da sua proposta, dentro do seu orçamento, certo? Então, você não precisa nem mencionar que é seguro, mas ali na sua proposta você vai... Eu estou escrevendo um livro chamado Segura Dinheiro, Sim. Basta Ter Estratégia. Sim. E um dos capítulos eu ensino o construtor a colocar o seguro na proposta dele sem falar que é seguro. Isso, na verdade, é uma coisa que eu discordo de você, tá? Uhum, Mas pois como não. você é o Não, especialista claro, da área, não, vamos provocar um pouquinho aqui. Porque eu acho que quando você traz o seguro como investimento, como é o tema aqui do podcast, você consegue sim transformar ele em dinheiro. Se você tem um trabalho diferenciado, né? Estou falando trabalho como engenheiro, como empreiteiro, como pintor, não importa a sua profissão, o que você faz. Se você tem um trabalho diferenciado, confia no seu trabalho e consegue vender essa qualidade, esse diferencial que você tem já no seu trabalho, você colocar na sua proposta comercial que você só trabalha com seguro e que você dá garantia que é respaldada pelo seguro, você consegue transformar esse seu seguro num outro diferencial de vendas. E aí aquilo que ia te custar ali 1, 2, 5, não importa quantos % do seu orçamento, você consegue agregar valor na venda e aí sim você transfere o custo dele para o cliente e o cliente ainda vai ficar feliz em pagar. É um valor agregado. Estratégia comercial. Exato. Quando eu falo de você não mencionar na proposta o seguro, o que eu estou querendo dizer? É você vender o seguro dentro da proposta como gerenciamento de risco. Mas não citar o valor dele. O seguro custa tanto. Não, o cara fala, não quero seguro. Não, exatamente. Não com esse risco. Então a gente concorda. Não, concordo com certeza. É você falar assim, olha, na proposta vai custar XYZ e toda a parte de gerenciamento de risco e garantias já está incluso. E a apólice está aqui. Exatamente. Isso vai em anexo, o contrato e tudo, a apólice certinho, ele já vai saber quais são as coberturas. Por que eu estou falando isso? Existe um princípio nos seguros que se chama o princípio de regresso, que é a subrogação. Vou explicar aí, vamos voltar, por exemplo, do carro. Explica mesmo, porque quando foi explicar para mim numa semana que a gente teve ano passado, tá, gente? Eu demorei um pouquinho para entender. Então, por favor, explique de novo. Vamos lá. No carro é o seguinte, vamos supor, você bate num carro ou um carro bate em você. A pessoa que bateu em você não tem seguro, certo? Ela bateu em você e não tem seguro, e aí você vai acionar o seguro, vai pagar a franquia, mesmo que o cara aceite pagar a franquia por você. Já fiz isso. Já fez isso? Então, você sabe do que eu estou falando. Então, mesmo que aceite pagar a franquia, ele vai pagar a franquia para você, você vai acionar o seguro e ele vai cobrir, certo? No momento que a seguradora constatar que o erro foi de quem bateu, só que ele não tinha seguro e você acionou, o que a seguradora vai fazer? Corre atrás dele. Vai perdoar você? Correu Não. atrás de mim. Ela vai correr atrás de quem cometeu o erro, quem causou o dano. E ela vai acionar na justiça e ela vai cobrar esse dinheiro. Então, essa é a subrogação, né? O princípio de regresso. O que acontece? No seguro de risco de engenharia, é igual. Então, pensa, você tem lá o cliente, dono da obra, que te contratou, sendo o segurado único. Você, empreiteiro, construtor, cometeu um erro que deu um prejuízo para o cliente. Ele aciona para não ficar na merda. Ele acionou o seguro, ele vai ser indenizado porque ele está protegido. Aí o que a seguradora vai fazer? Vai atrás do empreiteiro. Vai atrás do empreiteiro. Entendeu? Então, primeiro, não terceiriza a responsabilidade da execução para o cliente, no caso de proteção. Segundo, o máximo que você pode fazer, e que eu acho que é uma prática saudável, é colocar o cliente como co-segurado. Entendeu? Você é o segurado principal e o cliente é co-segurado. Explica um pouco melhor esse perfil do co-segurado. Onde que ele entra, para qual tipo de cobertura que ele entra? O co-segurado, ele termina entrando ali como alguém que também está segurado em responsabilidades que ele pode ser ali eventualmente cobrado.
Nesse mesmo exemplo, do proprietário que contratou o empreiteiro, quando Exato. que o Vamos proprietário supor, pode ser uma pessoa corresponsável? morreu ali dentro do canteiro de obra, na casa Tá. do cara. Ok. Entendeu? Aí o advogado ele vai querer cobrar, ou ele pode acionar na Ele justiça. vai arrolar todo mundo. Ele vai colocar todo mundo, porque estava na sua propriedade, você não se atentou, porque não é só o empreiteiro. Você tinha que ter também- fiscalizado o Você tinha que empreiteiro. ter fiscalizado. O seu engenheiro nunca apareceu lá, porque nos registros das câmeras nunca aparece ele lá. E por aí a portaria vai. do condomínio não tem Portaria do registro dele condomínio não tem registro entrando. dele entrando, e por aí vai. Neste caso, que seja comprovado que não haja dolo, negligência e premeditação. Premeditação, podem. Não, porque já aconteceu para outros exemplos aí de clientes às vezes chegar para mim e falar assim, cara, vai cair um muro. Nossa. Vamos fazer o seguro para a gente poder, contra desmoronamento e coisa Ou toda? seja, Eu falei, o cara não, já- desculpa. Eu particularmente não, porque assim, a pessoa pode chegar e vender o seguro para ele e saber que ele não vai ter, porque depois o perito vai chegar lá, vai fazer análise de solo, vai fazer qualquer coisa do tipo, ele vai perceber Ou que não tinha um projeto que não estrutural. tinha, exatamente. Enfim. E aí ele vai chegar para mim depois e ele vai me processar porque eu disse para ele Que estava coberto. que poderia ser coberto. Tá, então a Entendeu? premeditação é nesse sentido, E tá, só- gente? Não estamos falando de Exato. planejamento de assassinato nem Não, nada do tipo, não, tá? exatamente. Não, nem sequestro, nem nada do tipo. Inclusive, a minha corretora, eu tenho seguro de responsabilidade civil. Justamente situações que é muito importante. Então, assim, é um exemplo onde a gente percebe que o dono da obra, ele Casa pode de ser... ferreiro, espeto de ferro. Exatamente. Ele pode ser acionado. Então, eu colocando o cliente como co-segurado, aquelas coberturas que podem, aqueles riscos que podem impactar que podem impactar o cliente final, ele pode fazer uso das coberturas ali da pólice, está protegido. E o legal é que a gente pode co-segurar várias pessoas, vários players ali, né? O subcontratado, alguém que está envolvido na obra, um outro sócio, duas construtoras vão fazer o trabalho juntas. A gente consegue colocar ali como co-seguradas as duas construtoras. Vamos pensar que o empreiteiro sejam 2 sócios. Seria interessante, talvez, nomear os 2 ali. Vamos supor que eles não tenham realmente uma empresa juntos, são 2 MEI que só trabalham juntos. Acho interessante. Porque às vezes um some, pronto, sobrou o bucho para um só resolver. Você tocou num tema que, assim, ele me traz um gancho para a gente comentar aqui brevemente sobre o seguro de garantia execução de obras. Sim, inclusive era o próximo tema que eu queria puxar, então Perfeito, ótimo. gancho perfeito, gancho perfeito. Porque esse exemplo que você usou, ele é bem pertinente. Imagina, aí vamos falar um pouco, fugir só um pouquinho aqui dos temas mais trabalhados no podcast, mas assim, só para contextualizar, vou falar de incorporação. Tá. Você vai incorporar, e aí você vai incorporar um terreno onde o terrenista... Explica o que é incorporação para quem não entende, Tá. por favor. Incorporação, basicamente, gente, é uma forma de você construir para venda, certo? Hoje, por exemplo, as grandes construtoras de grandes empreendimentos, elas incorporam, ou seja, elas fazem um projeto de Um novo construção... CNPJ, muitas vezes, né? Via SPE, que você pode Isso. fazer a sociedade de propósito específico, mas eles fazem um projeto de um empreendimento, vamos falar de um prédio, por exemplo, e eles registram esse projeto e através do registro de incorporação, eles podem captar recursos para poder construir sem necessariamente usar Então, dinheiro perfeito. próprio. Então, entendendo Beleza? que é corporação, já deixa o like Contextualizou. aí que já valeu. Hein? Exatamente, contextualizou aqui. E aí o que acontece? Vamos pensar que uma construtora aqui de Piracicaba ou da região de São Paulo, ela quer ter um terreno lá, ela quer incorporar, certo? E aí ela pega e tem um terrenista, que é o dono do terreno que ela quer incorporar. E aí ela fala para o terrenista assim, olha, eu não quero pagar por esse terreno. O que você acha de eu te dar 5 unidades do prédio que a gente vai construir lá, 100 unidades, eu te dou 5 em troca do terreno, tal. O terrenista comum, fala, né? que é o que a gente conhece como permuta, né? Uhum. Beleza, maravilha, o terrenista aceita. Só que assim, o terrenista pensa e fala, mas e se esse povo aí, de repente, quebrar, não terminar esse obra, negócio, e o meu lascou. terreno aqui, porque eu vou ter que passar isso para o nome da SPE? Sei não, eu quero garantias. Ele fala para os incorporadores. Uhum. E aí é onde entra uma das garantias. Pode ser a garantia de lastro de imóveis. Né? Ou Por seja, se o exemplo. cara quebrar, sumir e tudo mais,
perde ali, vai para leilão, qualquer coisa assim. Ou ele coloca o imóvel como garantia ali Tá. de algum sócio, enfim. Toma lá da cá. Mas tem outra que não precisa envolver patrimônio de ninguém, que é o seguro de garantia de execução de obras. Certo. Que é aí onde você faz uma pólice, onde você garante que aquela obra vai ser executada, não importa o quê. Então vamos pensar assim, se eu sou hoje um escritório de engenharia que trabalha com construção residencial mesmo, para Ok. facilitar, que é o mais comum. Sim. Ok. Eu vou construir a sua casa. Você me contratou, eu vou construir sua casa. Você pode solicitar que eu faça esse seguro ou é você que faz esse seguro me colocando como responsável? Boa. Eu acredito que para efeitos de você trazer investidor, você pode agregar muito valor à proposta, dizendo que já existe essa previsão Tá. do seguro de garantia de execução Então de eu obra. como construtor já falo que, olha, eu tenho esse Exatamente. seguro que eu vou colocar você aqui como... Aí não é corresponsável. Quando o cara Ele recebe... é segurado. Segurado, isso. Eu Isso. coloco você como segurado, então isso vai te trazer uma confiança maior. Cara, olha só, eu estou até pagando um seguro que garante que ou eu vou terminar essa obra ou você vai ser ressarcido. Exatamente. E aí a Você, pessoa como fica mais construtor, é o tomador. Uhum. Você toma o seguro. Mas o segurado é você, O segurado é o investidor, é o terrenista. que é o dono da casa. Que é o dono da casa, do Tá. terreno. Ou um investidor mesmo, que vai pôr dinheiro. Legal. Né? Então, Muito interessante. São soluções que aí, se você parar para ver, você falou, segura investimento. Sim, com certeza. Né? É uma forma de você investir em um empreendimento a um custo extremamente baixo, trazendo segurança jurídica, financeira, né? E muitas vezes aí dentro de uma SPE fiscal, porque você tem uma série de mecanismos ali, de patrimônio de afetação, de RET, por aí vai, né? Mas são instrumentos que a gente tem para poder trazer toda essa segurança para o investidor, no caso de incorporação, por exemplo. Mas você pode fazer isso no caso de uma construção normal também. Legal. Vamos aprofundar um pouquinho nesse tema de obras, então. Afinal de contas, o Cabo Lavô é Descomplicando Obras, né? Quais são as coberturas que existem para obras, tá? E aí, tanto obras grandes e complexas como obras simples. Quais são os tipos de cobertura, como que elas são pagas, o que é analisado na hora de orçar essa cobertura? Tá. Num primeiro momento, o que acontece? A seguradora, ela trabalha com o princípio da boa-fé, certo? Então... Isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor também, exatamente, então está tranquilo. Nada novo. O que acontece? As informações que a gente precisa para poder fazer um estudo e trazer uma proposta para um seguro de obra, de risco de engenharia, por exemplo, são básicas. É o CNPJ da construtora, o local de risco... Pode ser o CPF de quem quer também, pode né? Não ser, precisa ser exatamente. construtora. Pode ser uma pessoa física que está construindo. Aí você tem o local de risco, você tem também a data de início e final da obra, se vai ter fundação ou não, que tipo de fundação e por aí vai, né? Falando das coberturas. Hoje, basicamente todas as seguradoras elas conseguem combinar em uma só apólice os 3 principais seguros, que é o de risco de engenharia. Só para o pessoal entender, risco de engenharia cobre situações de canteiro de obra. Diretas. Que não é chão de fábrica, tá? Que não é chão de fábrica. Que pode acontecer no canteiro de obra. Então a gente está falando de maquinários, equipamentos, funcionários, insumos, construções temporárias. Parte logística. Barracões. Também tem a parte logística. E aí a gente tem também, dentro dessa apólice, a responsabilidade civil de obras. Que aí é o quê? Terceiros. Tudo que pode acontecer, e aí cabe ressaltar o que o Danilo falou. Sempre que a gente escuta falar de responsabilidade civil, está se referindo a terceiros, a outra pessoa, não a mim. A outra pessoa. É um vizinho que trincou a casa Isso, dele. Um vizinho, um subcontratado, Um prestador carro que de estava serviço. estacionado na obra e caiu um concreto em cima. Perfeito, isso. Né? Inclusive, aconteceu isso com um cliente meu recentemente. Estavam concretando uma laje, o tubo que passava o concreto e tudo rompeu, o tubo foi para o lado de um estacionamento, Manguatão. pegou 3 carros. Olha que maravilha. 3 carros. E ele tinha na cobertura de risco de engenharia que nós fizemos para ele o seguro de cobertura de terceiros, proteção contra terceiros. Então, Indenizou lá os 15 mil de prejuízo que teve. lógico, tem ali o vulco-vulco, tem a dorzinha de Tem cabeça, que ter, mas... e tem que ter o levantamento das informações, os 3 Ou orçamentos. seja, dá a um história trabalhinho, mas é muito menor do que se não tivesse. toda. Em um mês resolveu tudo. Que ótimo. Tudo, desde a abertura do sinistro até o pagamento da indenização. Né? Então,
Então a gente tem essas 3 coberturas, não, obrigado. A gente tem essas 3 coberturas, Eu aceito. onde a gente tem o risco de engenharia que vai proteger. A gente tem as coberturas básicas, risco de engenharia, e as coberturas adicionais, tá? Então, quando a gente fala de coberturas básicas, geralmente, são aquelas coberturas do canteiro de obras de proteção, raio, incêndio, explosão, etc. Os maquinários, os materiais de escritórios temporários, de grande porte, de baixo, de pouco porte. Aí, indo para a parte de responsabilidade civil de obras, a gente tem o risco do empregador, a gente tem a responsabilidade civil cruzada. O que é a responsabilidade civil cruzada, gente? O Danilo é o dono da obra, é o engenheiro responsável, a consultora dele faz a obra. Só que tem um momento ali da obra que ele vai contratar uma terceira empresa para poder fazer o serviço. Um guindaste, talvez. Guindaste, uma empresa de demolição, uma empresa de guindaste, ou até mesmo uma subempreitada, Tá. você vai contratar para fazer ali uma parede, qualquer coisa do tipo. A responsabilidade civil cruzada, ela vai proteger as pessoas que trabalham para você, sob contrato, dentro do canteiro de obras. Entendeu? Então, eu sei que você fala, só tossiu, né? Ok. Então, a gente tem, no seguro de risco de engenharia, que é o mais usado, vamos dizer assim, para a construção civil, toda aquela proteção que está relacionada ao canteiro de obras em si. E dentro dele a gente consegue colocar as responsabilidades civil de obra e as responsabilidades civil profissional, que a gente vai falar um pouquinho mais aí, vai aprofundar depois, mas que é a responsabilidade civil do empregador, erros e omissões, né? Que a gente pode, de repente, um erro de projeto, negligência, né? Negligência é delicado, né? A gente fala mais sobre erros e omissões, porque a negligência ela pode caracterizar indeferimento na indenização. Entendi. Entendeu? Então, a omissão é tipo assim, cara, esqueci alguma coisa? Omitir uma informação no projeto e isso impactou no resultado final ali. A negligência seria alguma coisa, tipo, sabia que podia dar merda e não fiz nada. A negligência é aquela história Da falta do EPI. da falta de EPI. Então aquilo ali é negligência Aquilo e pode ali é ser... negligência. Erro é, de repente, por exemplo, o que aconteceu com o meu cliente. Tá tudo certo, o processo está certo na concretagem lá, mas teve um erro técnico. Um mangote soltou. Soltou, entendeu? Tá. É um erro, aí cobre, né? Mas a negligência, sendo ela Provada. aprovada e não assistida, ou seja, o cara, foi avisado para você que você não pode entrar no canteiro de obra sem o capacete. O cara Tomou teve pedrada. um corte lá, uma pedrada e tudo, isso é negligência. Né? Então a seguradora não vai cobrir isso. Tá? Então, dentro do risco de engenharia, a gente tem essas coberturas que vão estar protegendo basicamente o canteiro de obra e conseguimos adicionar essas demais. Como que é da questão do seguro incêndio? Existe uma previsão de seguro incêndio para a obra? E aqui estou falando incêndio, mas vamos pensar também em tempestade, em ventania, que inclusive aqui em Piracicaba esses tempos atrás deu umas ventanias, rapaz, caiu umas árvores aí, uma árvore famosa aqui que tem aqui em cima, perto do estádio do 15, quebrou um galho, teve uma Sério? comoção, saiu no Oh, jornal. meu Cara, então assim, esses outros seguros que são, causas naturais, apesar Sim. do incêndio ter outros critérios Sim. que pode ser omissão Curto-circuito, e tal, coisa do né? tipo. Mas assim, Aham. como é que é a cobertura dessas outras partes na obra, tá? Na construção? Porque depois tem a parte do imóvel já pronto, né? Sim, sim, que aí já é patrimonial. Isso. Mas essa cobertura que você está comentando, elas são as coberturas mais importantes do seguro de risco de engenharia. Tanto é que... Não tem controle nenhum, né? Exato. Tanto é que, via de regra, você não consegue contratar seguro de risco de engenharia sem essas coberturas, porque elas são básicas. São obrigatórias São ali. obrigatórias. E elas são, dentro do contexto da configuração do preço da pólice, elas são as que têm um maior valor. Porque são as que têm o maior risco. Entendi. Entendeu? Então, geralmente, elas correspondem ali a uns 70% do valor da apólice. E aí ela vai cobrir incêndio, explosão, raio, vendaval, eventos naturais. E tem, inclusive, uma cobertura, em muitas das seguradoras que a gente mais usa, tem essa cobertura, que é contra incêndio pós-obra.
Pós-obra. Pós-obra. Ou seja, é uma tá ali garantia, um mês naquele depois. limite de tipo, acabou de entregar. Você entregou o empreendimento lá. Às vezes não está nem habitado ainda. Exato. Ela vai proteger por mais um mês em caso de incêndio, explosão, raio, essas coisas. Entendeu? E é uma É aquela cobertura. fase de teste, né? Acabou de concluir, Exato. agora, antes não tinha sido ligado, agora que começou a rodar energia. Exatamente. Interessante, né? Porque olha só, o pessoal da Total. seguradora provavelmente teve um monte de BO em relação a esse tipo de situação, ao ponto deles criarem um seguro específico para isso. Os produtos de seguro em geral, eles são criados em base à demanda. Né? Então, assim, por isso cada vez hoje a gente tem seguro home office, Já tem seguro de drone, né? seguro de drone, que são equipamentos eletrônicos, a gente tem seguro de celular, seguro de Tem seguro carro. de inteligência de carro artificial não. já? Tem seguro cyber. Seguro cyber? Seguro proteção Olha que interessante. cyber, contra hackeamento, contra sequestro de dados. Então, assim, os seguros eles são criados conforme demanda, né? Os produtos de seguro. E dentro do universo de risco de engenharia, eles vão observando os sinistros, a sinistralidade de cada situação e tudo, e fala, pô, a gente precisa fazer uma proteção para isso, a gente precisa fazer uma cobertura para isso aqui. E os valores, por isso que eu falo para você que dentro da apólice, a cobertura básica de incêndio, explosão, raio, etc., elas correspondem a 70% do valor da apólice, basicamente, porque é onde tem mais incidência de risco. Tem esse cliente meu que eu te falei, esse valor que ele pagou de uma cobertura de, se eu não me engano, era R$200 mil que a gente tinha como limite máximo de indenização contra terceiros, danos a terceiros. Foi 15 mil só o que ele pagou, o que ele recebeu, o que custou lá a indenização. Mas o valor daquela cobertura dentro da apólice era algo em torno de R$15. Nossa. Então ele pagou R$15 para uma cobertura de 200 mil que ele poderia ter. E economizou 15, que é o que ele realmente gastaria. Exatamente. Caraca. Entendeu? Que provavelmente muitas construtoras pequenas não têm esse caixa. Não, ou se tem, às vezes mata o lucro do ano. Mata o lucro do empreendimento, mata o lucro do ano, o cara tem que pegar empréstimo, aquilo ali vira uma bola de neve. Desanima, tem outros Tá fatores entendendo? até psicológicos aí. Com certeza. Então, por isso que a gente fala que, se a gente for falar de valor, via de regra, um seguro de risco de engenharia que tenha basicamente essas 27 coberturas, no geral, ele sai ali em torno de 0,10%, 0,15% do valor da obra. Não dá 1%, não dá 0,5%. Não! Se você falar de uma obra de 1 milhão, ele vai custar entre R$1.000 e R$1.500. Nossa, compensa muito. Não faz sentido você não fazer gerenciamento de risco dentro da sua obra, nos seus negócios, na sua vida, enfim. Porque o que você vai ter de retorno... Cara, R$1.500, para pensar. Se você errar o cálculo do concreto em 3 metros cúbicos, já custou R$1.500. Olha só, 3 metros cúbicos. olha só. Aí eu já... Ao longo de uma obra, 3 metros cúbicos, bem, estou falando de uma obra residencial pequena, 150 metros aí, 3 metros cúbicos não é nada. Se errar 3 metros cúbicos, Já é R$1.500. já é R$1.500. O seguro não custa isso. E outra, você pode pagar durante o prazo. Parcela ao da longo do obra. ano. Você vai, se a obra de 1 ano, você recebe ali por avanço, ou não sei a forma que a pessoa contrata ali a recebimento, você pode pagar parcelado, você dilui aquilo ali no mensal. Não é um impacto financeiro para você. Os 3 entendeu? metros cúbicos de concreto você paga à vista, tá, Esse tem impacto financeiro. Ou esse meu cliente aí que teve o prejuízo dos carros lá de 15 mil, teria que pagar à vista. Acho que os carros que estavam parados lá não eram dos melhores ali, né? Mas imagina, fosse uma Mercedes Tá ali, entendendo? pronto, lascou. Não, esquece. Aí o teto de cobertura estava De pequeno. repente ficaria curto, né? Mas é muito da gente entender e compreender a essência do produto, a essência do seguro. E eu acho que também a essência da necessidade. Né? Para Essa conciliar o que eu preciso com o que você tem para me oferecer. Exatamente. Essa é a questão da essência que eu falo. Que as pessoas às vezes olham e falam assim, não, o seguro é besteira, é custo, nunca usei, para que eu vou? Já fiz. Teve um cliente que falou para mim assim, eu não faço mais não. Eu concordo. Porque eu nunca usei, para que eu vou fazer? Aí eu vou falar de percepção minha, tá, gente? Eu tinha esse... Como é que eu posso chamar Esse pensamento, esse pensamento, essa mentalidade, né? Essa forma de raciocínio
de que se eu não usar o seguro, eu estou desperdiçando dinheiro, eu estou jogando esse dinheiro fora, eu podia estar usando esse dinheiro com outra coisa, né? Eu falei isso no meu livro. Mas, olha só, se a gente for aplicar essa mesma mentalidade para outras áreas da nossa vida, então, assim, se eu estou pagando a escola do meu filho e ele não aprendeu, eu joguei dinheiro fora, Exato. era melhor nem ter colocado na escola? Exato. Se eu pago um plano de saúde, mas ao longo do ano minha saúde está ótima e eu não precisei usar o meu plano, então eu joguei dinheiro fora, é uma mentalidade errada, porque na verdade o que a gente está comprando é segurança e mitigação de risco. Exatamente. Você está comprando continuidade. Uhum. Você está comprando perenidade, ou seja, tranquilidade de vida. Né? Eu acho que o construtor, as pessoas que trabalham na construção civil, a gente que trabalha na construção civil, a gente já tem problemas demais no dia a dia para lidar, né? Que às vezes tira o nosso sono. Uhum. E se eu tenho a possibilidade de ter um problema a menos, uma preocupação a menos, Uhum. por que eu não vou ter? Por que eu não vou fazer? Então, eu acredito que a compreensão das pessoas com relação aos seguros, elas têm que passar por uma educação de entender que, como você abriu o programa, né? Seguro é investimento do ponto de vista de que é investimento em potencial. Uhum. Certo? Porque eu estou pagando por uma proteção, estou comprando uma proteção que em potencial pode acontecer, um risco que pode acontecer. Se nunca acontecer, amém, dilui isso no custo e vai ser feliz. No custo da obra, no seu orçamento, vai ser feliz. 0,15. Eu duvido que um cliente vá deixar de te contratar por ele pagar 1.500 a mais num algo que ele vai Numa pagar obra de $1 $1 milhão. milhão. Entendeu? E é muito como você vende isso que você falou aí, de valor agregado, porque o cliente ele não quer dor de cabeça. Quando eu mudei a minha mentalidade em relação a isso, né, que já fazem alguns anos, aí hoje eu sou adepto de seguro, gosto de ter seguro para muita coisa, o que me fez refletir também é o fator psicológico, emocional. Como você falou, estou comprando tranquilidade. Se eu vou viajar para longe e eu sei que um tanque de combustível não dá, eu não vou planejar, pelo menos pensar onde que tem posto de combustível no caminho, porque se eu sei que meu tanque não dá, eu vou pensar no caminho. Talvez eu vou ter que depois de 200 km parar. Você vai planejar. Talvez depois de 500 eu paro. 600 eu vou parar, mas não no posto, eu vou parar no meio da estrada. Então, assim, eu vou me planejar quanto a isso. Se eu tiver que esticar demais, vamos supor que o tanque dá, mas dá no limite, eu vou viajar tenso, eu vou viajar preocupado, eu vou viajar ali, nossa cara, e se não der? Às vezes eu vou querer acelerar, mas vou tirar o pé para não gastar, não vou ligar o ar-condicionado. Eu acho que a mentalidade do seguro, ela também vem nesse aspecto da tranquilidade. Totalmente. Eu estou fazendo a obra, cara, eu não vou aliviar as minhas responsabilidades, eu não vou ser negligente, né? Eu não vou ser omisso de propósito só porque se der merda eu tenho seguro. Não. Mas eu vou fazer essa obra com uma tranquilidade maior de que, cara, eu estou fazendo o meu melhor aqui. Mas se ainda assim acontecer alguma coisa que foge ao meu controle, eu tenho uma cobertura que não vai me impedir de continuar trabalhando. Sim. Ô Danilo, eu acho assim que a partir do momento que as pessoas começarem a entender os seguros como virtude, as coisas mudam. Porque muita gente às vezes chega para mim e fala assim, olha, eu queria cotar um seguro porque eu tenho que fazer o seguro. É contratual ou é licitação e tem a obrigação ali da licitação, tem que fazer e tal. A partir do momento que a gente entende que aquilo ali é obrigação, é necessidade, eu não enxergo o valor daquilo. Quando eu começo a olhar para o seguro como virtude, como caráter, como prova de amor. Você falou um negócio agora e eu dei risada. Entendeu? Ô, produção, o que você fala aí quando o pessoal tem que fazer uma obra para adequar o corpo de bombeiros, adequar a parte de incêndio? Faz porque tem que fazer. Geralmente o pessoal que contrata a gente, né? Eu costumo brincar com o pessoal que eles contratam na força do ódio. Força cara. do ódio. Se apresenta aí pro pessoal saber quem tá falando, pô. Quem tá falando aqui é o Alisson, pessoal. Tô aqui na produção hoje.
Olha só, vou usar o contraponto aí, o contra-exemplo então do Alisson. As pessoas fazem seguro hoje na força do ódio. A partir do momento que elas entenderem que elas têm que fazer na força do amor, aí tudo muda. Porque o seguro passa a ser algo de governança na sua empresa. Passa a ser algo de, a gente vai para um termo mais corporativo, compliance, de governança. Bancos valorizam empresas que fazem gerenciamento de risco, que fazem seguro, dão crédito melhor, mais rápido, mais fácil para quem faz gerenciamento de risco, quem pensa nisso. Mas mesmo que eles não dessem, porque aí você está precisando de um motivo para fazer. E não é esse o ponto. Quando a gente fala de fazer por amor, é porque eu quero a continuidade daquilo. Né? Eu quero seguir, eu quero que o meu filho, porque eu amo o meu filho, eu vou ter um seguro de vida para ele seguir estudando, para ele ter a minha esposa não passar por perrengues, né? E coisas do tipo. E continuando a analogia aí com o ramo de incêndio, gente, né? E passando a mão na cabeça do Alisson que sofre com isso, coitado. O cara ele faz porque ele precisa tirar o AVCB, por exemplo. Então ele faz a obra, coloca lá os sprinklers, coloca os hidrantes, coloca os extintores, faz a infraestrutura, enfim, que precisa fazer, mas porque tem que fazer. Porque tem que fazer. Ele não faz pensando, cara, eu estou fazendo isso porque eu não quero que aconteça incêndio. Exato. Mas se acontecer, eu quero que o dano seja o mínimo possível. Exato. Em termos físicos, materiais. Eu quero que meus funcionários, as pessoas que trabalham aqui, as pessoas que usam esse espaço, enfim, né? Porque pode ser, por exemplo, um shopping, sei lá. Sim. Eu quero que essas pessoas voltem para casa, que essas pessoas não sofram danos aqui. Na hora que ele muda e ele entende que ele não está fazendo só para tirar o AVCB, e ele está fazendo sim para mitigar um problema gravíssimo que pode acontecer, Sim. aí o negócio muda. É que sabe por quê? Isso não se trata de mim, isso se trata de todos. Do cara que está lá trabalhando para mim e que se ele morrer, a esposa dele e o filhinho dele que está em casa não vai ter nada. O dono da obra lá vai ser prejudicado e você vai falar dane-se e vai ir para a justiça e cada um por si, mas era o sonho de uma pessoa que às vezes colocou tudo o que tinha para construir. E cara, entendeu? Todas as vidas importam, né? Exatamente, e todos os negócios importam. Às vezes é uma empresa pequena ali, mas é a vida da pessoa, ela lutou para poder construir aquela empresa, aquele patrimônio, aquilo ali. E assim, e pode ir embora assim, um erro que te custe 15 mil para uma empresa pequena, um MEI, acabou. Fechou. Acabou. Eu tenho um cliente que ele é pintor, ele faz seguro de todas as obras que ele vai fazer. Pintura. Ele começou a fazer pela dor. Por quê? Tomou uma na cabeça. Tomou uma na cabeça. Ele foi fazer uma pintura de um prédio, num condomínio, não fizeram lá os procedimentos necessários lá para cobrir os carros, respingou tinta nos carros. Aquela neblina ainda. Ficou aquela coisa, parecia o carro malhadinho. Nossa. Aí o dono do carro, era aqueles condomínios que não tinha cobertura no estacionamento, né? Obviamente, acionou... No direito dele, No claro. direito dele, o cara teve que pintar 3 carros. Ele cobrou do serviço 15 mil reais para fazer a pintura, ele teve que pagar 30 mil reais. Pagou para trabalhar com troco. Aí ele aprendeu. Ele precisou sofrer, mas você não precisa passar por isso, você não precisa sofrer. Aprender com o erro dos outros é muito melhor. Por exemplo, né? Não queremos que ninguém erre, mas vamos aprender com o erro dos outros. Cara, o último seguro que eu queria tratar aqui com você, né, que eu até deixei para o final, porque foi o que eu mais tive dificuldade também em entender exatamente como funciona, e até você já trouxe algumas pinceladas Sim. aqui, é a questão do responsabilidade civil mesmo, né? Então a gente tratou lá do auto para contextualizar, depois falamos um pouco de seguro de imóvel, daí falamos seguro de obras, suas coberturas e tal. Uhum. O RC, eu entendo que ele fecha as lacunas que o de obra não cobre, que às vezes um de saúde lá, O hospitalar global, lá, sim. o de vida, né? O de vida que é o que coletivo. tem essas coberturas, não cobre, né? Mas
é também um dos mais importantes e um que é mais difícil de você calcular também o, digamos assim, o seu teto, né? Sim. Porque como ele envolve terceiros, como você já falou aqui também, né? O seguro responsabilidade civil assim vai ser relacionado a terceiros. Como é que você mede isso? Igual, os 3 carros que caiu concreto em cima lá que você falou custou 15 mil. Mas se fosse um carro mais caro, podia ter custado 1 milhão. Aham. Então, assim, eu quando estiver fazendo obra, eu vou impedir carros de alto padrão de estacionar do lado da minha obra? Sim. Como é que é isso? Então, vamos falar um pouco mais do RC. Tá. Então, no caso do RC, do Responsabilidade Civil Profissional, você comentou aí a questão do cliente, né? Da concreto que caiu nos carros lá. Dentro do risco de engenharia, as coberturas elas sempre vão respeitar uma equação, um cálculo de porcentagem com base ao valor geral, né? Então, de repente, aquilo ali é 200 mil, poderia ser mais, mas tem um limite. Então, se caso acontecer alguma coisa que vá acima do limite, a seguradora vai cobrir até o limite e o que for depois, aí a empresa, né, o segurado vai ter que arcar. Aí, voltando para o caso de responsabilidade civil profissional, você falou que ele fecha as lacunas, né? E eu gostei do termo, vou até começar a usar isso, vou roubar de você. Porque realmente é o que ele faz. E ele tem uma abrangência diferente, porque quando a gente fala de risco de engenharia, a gente está falando de seguro por obra. Uhum. Então, se uma obra dura 3 meses, custo o seguro vai durar direto. 3 meses, exato. Se é 1 ano, é 1 ano. Se são 5 anos, são 5 anos. No caso de risco de responsabilidade civil profissional, é por ano. Então, a cobertura é por ano. Outra coisa, a responsabilidade civil profissional, vamos falar como engenheiro, você como engenheiro, ela vai te proteger em todas as suas obras, Verdade. todos os seus empreendimentos, diferentemente do risco de engenharia, que é por obra. Como ele é por ano, você tem 10 obras rolando, vai proteger nas 10. Qualquer uma das 10 der Exato. coisa ruim. Exatamente. Fábio, eu devo fazer no meu CREA, no meu CAL, ou na minha certificação ali, ou na da empresa. Sempre sugiro, recomendo fazer no da empresa. Por quê? Porque quando você faz um da empresa, ele protege a empresa. Isso inclui pessoas que trabalham para você. Não só você. Se o meu funcionário errou, Exatamente. ele cobre. Exatamente, porque quem está sendo protegido não é o Danilo Engenheiro, é a empresa DS Engenharia, que tem X engenheiros, X e por aí vai. Então, olha lá, como a gente não tem controle das ações de todo mundo, e pode acontecer um erro, alguma coisa, um deslize, que é normal, somos humanos, né? Ele está dentro ali, desde que tem os contratos de trabalho, tudo certinho, ele está respaldado dentro daquela cobertura. Posso até fazer o contexto daquele caso que eu te contei? Claro. Vou explicar aqui pra galera rapidinho uma gafe minha, tá, gente? Abrindo o coração aqui. Alguns já sabem, outros não, mas eu trabalho muito na área de assessoria condominial, então eu dou assessoria para condomínios fazendo análise de documentação e fiscalização de obras. Cara, 500 projetos analisados, passou um erro gravíssimo. Eu aprovei uma coisa que eu não poderia ter aprovado e foi perceber quando o cara já estava construindo aquilo, porque até na prefeitura passou, sei lá como, mas passou. Então, o meu funcionário errou, eu na minha revisão errei, a prefeitura errou. Será que a prefeitura tem seguro de responsabilidade civil? Enfim, ao ponto de que fomos perceber quando chegamos lá na obra para fiscalizar e falou, cara, você está fazendo isso aqui está errado. Ele falou, não, mas o projeto foi aprovado desse jeito. E aí eu percebi que deu zica. E eu não tinha, né? Não tinha. Falando não tinha porque fiz com o Fábio, tá, gente? Então, eu não tinha o seguro RC, mesmo já sabendo da existência dele, então também aprendi pela dor aqui e tal. E só para não alongar essa conversa, essa brincadeira tá me custando R$21 mil. Que eu consegui parcelar em 10 vezes, fiz lá um acordo e tudo mais, mas enfim. R$21 mil, para mim nesse momento, é grana pra caramba. Para qualquer um, diria eu. Né? Então, assim, foi uma coisa que eu aprendi na dor, né? Com um negócio que aconteceu comigo. Eu atendo vários condomínios. O seguro RC teria me dado cobertura em qualquer erro, em qualquer condomínio, exatamente. em qualquer contrato que eu tivesse. Dentro daquele período de vigência dele. E mais, porque uma das coisas que a gente discutiu, né, durante esse processo, foi a questão da retroatividade. Isso, porque eu analisei hoje, mas vai construir daqui a um ano. Exato. E aí vem a importância da retroatividade. O que é a retroatividade? É basicamente
de quantos anos de trás para frente, ou seja, do passado para o presente, o seguro vai cobrir caso surjam erros, omissões ou falhas, né, novas, não que eventualmente já se saiba, já exista, porque aí a grande maioria das seguradoras basicamente não cobrem eventos já conhecidos, né? A grande maioria. Tem algumas que sim e tal, mas assim, a grande maioria não. Não é que algumas que sim, é que não existe essa, algumas não tem essa coisa do perguntar, pesquisar o passado, do né? saber, Vamos entendeu? puxar a capivara antes de fazer o seu seguro. Ela faz simplesmente lá e tal. Mas a grande maioria não tem isso. Então, o que acontece? Se, vamos supor, o Danilo presta um serviço para uma empresa, um condomínio hoje. Ele está assegurado, ele tem o seguro dele de responsabilidade civil profissional. Daqui a 2 anos, acontece alguma coisa que foi aprovado hoje, né, e que foi ali denominada responsabilidade. Ele está dentro da cláusula de retroatividade dele no contrato lá de seguro, então ele está protegido, certo? Então, isso pode ser de até 10 anos, dependendo da seguradora. No meu caso, eu escolhi 2 porque para minha linha de trabalho é o que fazia mais aí sentido. Aí é a análise que tem que ser feita, né? Aí você falou da questão do custo, né? Do valor. Isso depende muito do segmento que você atua. O prêmio que não é prêmio. O prêmio que não é prêmio, né? O valor de cobertura que você vai contratar, ele tem que estar muito relacionado com o ramo de atividade que você atua e a exposição ao risco que você tem. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que faz reformas, retrofits de casas de alto padrão lá em Alphaville. Né? O faturamento alto, faturamento anual na casa ali dos 8, 10 milhões. Ela vai fazer um seguro de 100 mil? Não dá, no 200. caso dela não. Nós fizemos uma pólice para ela de 2 milhões. Mas também tenho clientes que são designers de interior que têm uma pólice de 100 mil. Porque os projetos deles são de 20, 30 mil, aquela coisa, sabe? Então, vai depender muito, tá? Do ramo, do segmento que você atua, para o valor de cobertura que você vai ter. E aí, dentro das coberturas, a gente tem até gestão de crise de reputação. Caraca! Porque hoje, em dias de redes sociais e tudo, é muito complicado isso. Ou seja, eu cometi um erro, o meu cliente é metido a influenciador, Foi para as redes sociais. Começa a postar, difamar, falar mal. Você teve um problema de reputação. Você perdeu contratos por causa da reputação manchada. Caramba, outras pessoas rescindiram comigo porque por causa viram a postagem disso, lá. Sendo provado, comprovado, tem cobertura para isso. Tem cobertura para lucros cessantes, por exemplo. Vamos pensar nesse caso que você está comentando, vamos pensar que se fosse um projeto comercial, o cara tinha data para abrir a loja. E naquela data, por causa desse erro, ele não conseguiu abrir, teve um atraso de 2 meses. Ele achava que ele perdeu o buffet que tinha contratado, perdeu um monte de coisa ali. Ou ele tinha uma previsão de faturamento no primeiro mês de X, segundo de Y. Lucros cessantes. Trabalha com roupa e perdeu o final de ano, Exato, novembro, comida, dezembro, Black Friday. A comida, enfim, tá? Então aí tem a cobertura de lucros cessantes. Mas, linhas gerais, o seguro de responsabilidade civil profissional, ele cobre erros, omissões e custas advocatícias. Basicamente, aí dentro de erros e omissões tem as outras as coberturas que eu comentei, que eu mencionei. Tá? Então, e com relação a custo, algo também assim extremamente baixo se você comparar com... E aí, como a gente está falando por projetos, né, você faz um rateio de todos os projetos que você tem, né, vamos pensar numa cobertura, vamos dizer assim, de R$500 mil para um arquiteto, que eu vou dar um exemplo de um cliente meu. R$500 mil para um arquiteto, o seguro dele saiu R$2 mil por ano. Dá menos de R$200 por mês. O cara pega 2, 3 projetos ali, ele dilui aquilo ali, vira nada. R$80 por projeto, vai? Que seja, exato, R$80 por projeto, gente. Então, assim, para uma cobertura de 500 mil... Ou seja, se em algum daqueles projetos ao longo do ano inteiro der algum tipo de zica que venha a custar até 500 mil, ele está protegido. Ele está tranquilo, vai ter que pagar só ali a franquia. Exatamente. Importante, excelente, né? Lembrança. Esquecemos de falar igual os carros, agora, né? Tem as franquias. Todo seguro tem a POS, participação obrigatória do segurado.
Tem algumas coberturas que as franquias são dispensadas, tá? Mas via de regra, as coberturas mais importantes de maior risco, elas têm a POS, que é a participação obrigatória do segurado. E aí vai variar de seguradora para seguradora, umas são 5%, outras são um valor fixo, outras são 10%, outras são 20%, né? E aí cabe aí a gente, né, como consultor, entender a necessidade do cliente e buscar a melhor opção para ele dentro daquilo que ele está disposto a investir. Às vezes tá é certo? bom pagar um pouquinho mais no custo anual, só que você tem uma franquia reduzida. Às vezes vale a pena você pagar um anual menor, mas ter uma franquia mais alta, se você percebe que o seu risco é menor. Exato. Essa é a equação que você tem que fazer. Eu vou fazer o seguro para me proteger e proteger os outros. Mas eu tenho uma probabilidade de incidência muito baixa, de sinistralidade muito baixa. Então eu prefiro um custo menor Exatamente, no valor uma franquia fixo e maior. uma franquia mais alta. Exatamente. Agora não, o contrário é verdadeiro. Tem um risco grande aqui de dar BO, então eu vou pagar mais caro, mas eu vou diminuir o valor da franquia. Entendeu? Então. Estratégia. É estratégia. Do grego. Exato, estratégia, né? Então, mas isso é um trabalho que a gente faz em conjunto com o cliente. A gente entende qual que é o escopo do cliente. A gente tivemos várias conversas, trocamos várias mensagens. Você me ligou, te liguei, eu tô com uma dúvida aqui, tô fazendo isso aqui e tal. Como é que é? É assim, assim, assim. Tem vezes, eu também, você me explicou 2 vezes uma coisa, porque eu não entendi. É natural, você é no meu ramo, explica isso. de novo. Tá, isso aqui, então é isso. Por quê? Porque eu prefiro te perguntar 2, 3 vezes a mesma coisa Mas e fazer fazer certo do que te perguntar uma, fingir que eu entendi e te vender assim, né? Te trazer uma solução que não vai te atender lá na frente, você vai ficar chateado comigo depois, não vai me convidar mais para lugar nenhum. Excelente. Pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida aí em relação a essa parte de seguro, quiserem escrever aqui nos comentários. Se vocês quiserem que a gente grave vídeo lá para o Cabo Lavô no YouTube também, para deixar ali, manda aí pra gente, né? Ou se quiser falar direto com o Fábio também, Fábio, fala um pouco mais aí de você, da tua empresa, onde o pessoal te encontra. Vamos lá. Bom, o meu Instagram é fabiosantos.protectconstru, você me encontra lá, me chama lá no direct, manda mensagem, a gente sempre atende. Estou lançando aí uma plataforma também voltada para a educação e para a construção civil, chamada protectconstru.com, esse é o site, então você pode acessar lá também, conhecer. O livro, quem quiser comprar o livro, quando que vai estar disponível? A gente vai estar disponível a partir de março, a gente vai fazer lá no nosso Instagram uma pré-venda, um lançamento, um pré-lançamento, segura dinheiro, basta ter estratégia, então acompanha a gente lá que a gente vai estar trazendo novidades para vocês aí. E agradecer demais aí essa nossa resenha, essa nossa amizade que está nascendo. Já conversamos com o Alisson aí de colocar os cursos lá na nossa plataforma. A gente já está fazendo aqui uns esquemas, né, Alisson? Então, obrigado demais aí pela oportunidade. Show de bola. Deixa eu então te trazer aqui um agradecimento do Cabo Lavô aqui também para você. Já ganhei panetone antes de começar. Aí, ó. Show de bola. É um kitzinho nosso aí com uma série de mimos, né, para você. Posso abrir? Pode, abre aí, mostra pro pessoal, ver, claro. Pra causar uma invejinha branca no pessoal. Ó, quem sabe aí. Abre o pacote aí pra galera ver aí na íntegra, aí, né? Ó, pra onde? Aqui, ó. Tá ajudando aí, né? Galera, ó. Caderninho personalizado, bloquinho de calendário, sempre importante. Isso. Calendário, ó. Hein? Primeiro, não é? Eu sou o primeiro, não é? Exatamente. Ele está Aí, participando do primeiro de muitos, né? Então tinha que ter alguma coisa aí. Pronto. A canequinha que é igual essa que você tomou sua aqui, água ó. hoje, agora Show para você de levar para bola. casa. Vou colocar lá no meu escritório, guardar com muito carinho. Esse caneco que a gente ganha assim, a gente não usa não, viu? A gente guarda. Guarda de Tem souvenir. uma prateleira de canecas Isso, em dos exposição. podcasts, dos espaços que a gente... As palestras. Tem mousepad que eu tava precisando. Boa. Muito bom, muito bom. Gente, obrigado, viu? Tem aqui os caneta também, ó. Caneta também, um porta-copos. O apoio de copo particularmente. Apoio de copos, mais conhecido como apoio de copos. Então, exatamente. Marca-página, show de bola, gente. Obrigado, viu? Muito feliz é a caneta. Maravilha. Agradecido. Ali, um pequeno corte que eu esqueci o que é agora. Agradecer também aqui os nossos patrocinadores, HS Cursos, HS Serviços, W Borges Engenharia Elétrica e IDS Engenharia, que trabalha aí no condomínio. E vamos encerrar? Bora. Cara, aqui a gente tem esse costume, né? No finalzinho do vídeo tem que falar o jargão. Bora, vamos E aí? falar então. Acabou? Lavou. E aí?